O torcedor vascaíno barca de saída nessa próxima janela de transferências. O Vasco entra em campo amanhã contra o Atlético Mineiro. Mas o que de fato o torcedor e a diretoria do Vasco estão de olho é nessa próxima janela de transferências. E as movimentações, é claro, dentro do Vasco já começam a acontecer. Tanto para chegadas quanto também para saídas. Eu vou trazer isso para você aqui, é claro, neste vídeo. Além dessas, muitas outras informações. Tem a preparação do Vasco, que se encerra neste sábado para enfrentar o Atlético Mineiro amanhã dentro do Caldeirão de São Januário. E além dessas, muitas outras notícias. Amigo torcedor, um Acorda Vascão que chega para você bastante agitado, bastante movimentado nesta sua manhã de sábado. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, né, sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, tá? Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que ainda não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, sempre com muita informação e novidade sobre o nosso Vascão. E eu venho aqui, de certa forma, de forma especial, na manhã desse sábado, pedir a sua inscrição. Ó. Esse é o nosso canal, esse daqui foi um vídeo que a gente colocou ontem, se eu não me engano, pela parte da manhã, foi o nosso Acorda Vascão ou Fala Gigante. Foi o Acorda Vascão. E se você ainda não é um inscrito do canal, é fácil, ó. Você vai vir aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clicou nela, pronto, já é um inscrito. Para melhorar ainda mais, você vai vir aqui, apertar nesse sininho e colocar todas, para que todos os nossos vídeos sejam notificados a você. Então você, além de se inscrever, além de ser inscrito, todos os nossos vídeos, assim que a gente enviar para o YouTube, você será notificado do envio e aí não perde nada sobre o nosso Vascão. Então, se inscreva, curta, compartilhe, venha de fato fazer parte da família canal do Gigante Vasco e a sua inscrição é de suma importância para que isso aconteça. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vascão. Eu quero começar aqui primeiramente com vocês falando exatamente sobre a preparação do Vasco para essa partida de amanhã contra a equipe do Atlético Mineiro dentro de São Januário, né? É um jogo importante para o nosso Cruz Maltino, Vasco da Gama que precisa dessa vitória. Jogo válido pela 18ª rodada, né, do Brasileirão. Essa partida será realizada às 16 horas, ou seja, às 4 horas da tarde, dentro da casa do Vasco, dentro de São Januário. Renato Gaúcho terá, sem dúvida nenhuma, um desfalque importantíssimo, que será a ausência, né, de Andrés Gomes. Ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo, mas foi um cartão forçado, porque o Andrés Gomes se apresentou ontem à seleção colombiana, então já desfalcaria o Vasco nessa partida de amanhã. Entretanto, havia mais uma grande preocupação para o Renato Gaúcho, que seria a lateral direita do Vasco. O Vasco, no último jogo, principalmente, né, contra a equipe do Barracas Central, em São Januário, não tinha o Puma, que se tornou o titular, não tinha o Paulo Henrique, que era o reserva, e o João Vitor Mutano, né, que foi um jogador que, inclusive, no domingo passado, contra o Red Bull Bragantino, foi titular de forma improvisada na lateral direita, estava suspenso. Então, o Renato teve que improvisar o Tietê na lateral direita. Para esse jogo de amanhã, porém, o Renato Gaúcho deve ganhar um nome importante, ou nomes importantes. O Puma voltou aos treinamentos na última segunda-feira, ele precisou ser internado por conta de uma infecção no pé, uma celulite, teve que fazer tratamento venoso, mas recebeu alta no domingo de manhã. Realizou trabalhos específicos no CT Moacir Barbosa desde então. A tendência, entretanto, mesmo diante disso, é que o jogador ainda não esteja à disposição para o confronto. O motivo, tá, amigo torcedor, também é que estão envolvendo Copa do Mundo. O Puma Rodrigues vive a expectativa, né, amigo torcedor Cruz Maltino, de ser convocado para a Copa. A convocação da seleção uruguaia, ela já foi feita, a convocação da seleção uruguaia? Agora eu tô até surpreso, pô. Pensei que ainda não tinha sido feita. Não... Eita, eu tô surpreso com vocês. Porque o Puma foi um jogador que... Não, o Uruguai ainda não definiu a sua lista final. Exatamente, o Uruguai ainda não definiu a sua lista final. E é uma expectativa do Puma ser convocado. Então também é um meio de poupar o Puma um pouco. Mas o certo é, dificilmente ele vai ficar à disposição do Renato para essa partida de amanhã. Quem tem chance de voltar é o Paulo Henrique. O Paulo Henrique apresentou boa evolução, retornou aos trabalhos no gramado depois de uma entorse chata no tornozelo. Ainda, é claro, não é 100% de certeza que estará à disposição do Renato Gaúcho, mas há uma grande chance. Caso não inicie a partida, Tietê deve ocupar a vaga na lateral direita do Vasco,
assim como ocorreu também no duelo contra o Barracas Central na última quarta-feira, né? O certo é, o Renato tem que ganhar esse jogo, gente. O Renato tem que fazer de tudo para o Vasco conquistar os 3 pontos. É um jogo muito importante, é um jogo que tem um certo teor sim de pressão pela vitória. Cabe ao Renato Portaluppi essa grande responsabilidade. É vencer ou vencer. Expectativa é que o Vasco vá a campo com Léo Jardim no gol, Tietê ou PH na lateral direita, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano na esquerda, Barros, Thiago Mendes e Rojas no meio campo, no ataque David, Spinelli e Adson, já que, infelizmente, Andrés Gomes não estará à disposição. Show? Deixa aí a sua opinião nos comentários se você gostou dessa escalação do Vasco. A gente, olha, né, eu vou dar uma respirada aqui, porque é a grande realidade. A gente olha para esse time do Vasco titular, vamos ser sinceros, cara. Pô, tem jogadores ali que dá um arrepio, né? Olha o time titular do Vasco. Vamos lá, Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano, Cão Barros, Thiago Mendes e Rojas, Adson, David e Spinelli. Tem muito jogador aí que tá na hora de respirar novos ares, né? E o Renato, ele começa junto à diretoria Cruz Maltino olhar para essa próxima janela de transferências, definir o que será necessário com relação às chegadas, que o Vasco vai precisar contratar novos jogadores, e também definir quais jogadores podem ser liberados. O Vasco tem um leque de opções dentro desse elenco, em relação aos jogadores que vão respirar novos ares, sim, nessa próxima janela de transferências. A barca de saída já começa a ser algo internamente conversado. Essa Sul-Americana, né, para o Vasco, ela foi fundamental, inclusive, para que o Renato pudesse observar alguns jogadores. A gente reclamou muito, né? Muitos reclamaram que o Renato poupou, etc. Tem, sim, certo sentido as reclamações, mas foi importante esses jogos da Sul-Americana, amigo, porque alguns jogadores eles foram colocados em evidência, ou negativamente ou positivamente. Por exemplo, o Adson. O Adson ele foi colocado em evidência nos jogos, positivamente. A chance que ele teve, aproveitou. Marcou 2 gols, deu uma assistência agora na partida da última quarta-feira contra a equipe do Barracas Central. Iniciou o ano com uma grande dúvida, principalmente pela sua parte física, por conta das 2 graves lesões que teve. Mas essa resposta positiva na Copa Sul-Americana, com toda certeza, amigo torcedor, ele sai de uma opção de pouca confiança antes dessa Sul-Americana, e hoje é uma peça que é considerada até titular. Foi o jogador que teve a maior curva de evolução entre os atletas que tiveram a oportunidade de aparecer ali na Sul-Americana. Então Adson aproveitou, agarrou a chance dele, fechou a fase de grupos com 3 gols e 3 assistências, mostrou. O Ramon Rick, outro jogador, entrou numa fogueira contra o Olímpia, estreando profissionalmente. O Vasco venceu por 3-0 com grande participação do volante. Depois disso, passou, né, a compor os treinos no profissional, agradou a comissão técnica, fez parte do grupo principal de maneira definitiva. Então, Ramon Rick abraçou. O Avelar abraçou a oportunidade. Lateral esquerdo, entrou no último jogo, inclusive, contra o Barracas Central, dando um gás ali na posição que eu gostei. Só que tem outros atletas, amigo, que assim, não abraçaram. O Matheus França foi um jogador que não abraçou. O Marinho Nestroça foi um jogador que não abraçou. O Brenner é um atleta que, sinceramente, me preocupa. Ontem eu até fiz um vídeo, né, falando aqui sobre a situação do Brenner internamente, qual é o pensamento do Vasco com relação ao jogador. O Vasco tem o pensamento dele, eu não tenho nada a ver com isso, não faço parte do departamento de futebol do Vasco, não concordo. A situação do Brenner, ela, ao meu ver, é muito preocupante mesmo. Mas o Vasco entende que vai recuperar o atleta. Mas o Brenner, sem dúvida nenhuma, amigo, foi um jogador que não abraçou a oportunidade da Sul-Americana com relação ao Vasco da Gama.